Olá, meus pequenos do primeiro ano, tudo em paz, meus queridos? Nós estamos numa escola literária chamada Romantismo. Esta é a sexta escola literária que nós estamos estudando agora no primeiro ano e estamos chegando bem no finalzinho, hein, pequenos? Se vocês derem uma olhada na apostila 4 de vocês verão que está faltando muito pouco. E o seu tio já está na página 73. Já está bem no finalzinho. Seu tio explica para vocês o que é o romantismo e nós terminamos a matéria do primeiro ano. Então, se vocês perceberem que nós estamos ainda tão cedo em novembro, seu tio tem uma notícia que eu acho que vocês vão gostar, que é, vou contar muitas histórias para vocês. E aqui nesta escola literária chamada Romantismo, nós temos uma parte que é toda ela em prosa. São romances, então são narrativas deliciosas. Aí o seu tio vai dar essa palhinha de contar algumas histórias para vocês, alguns romances para vocês, tudo bem? A gente vê essa parte técnica toda que é necessária, e depois a gente vai perceber tudo o que está na técnica, a gente aprende na prática. Vocês vão ouvir as histórias, algumas vocês vão ler, porque os vestibulares exigem que vocês façam a leitura, outras vocês vão ler porque vocês gostam de ler, eu quero ler isso, eu quero aprender, eu gostei com o tio Fábio, ele explicou o que era, achei legal, vou lá ver. Vocês, meninos, estão muito acostumados com a internet, vocês estão acostumados com as redes sociais, estão acostumados com os iPhones, os smartphones de modo geral, que tem uma linguagem muito rápida, muito ligeira. Então você vai pegar uma rede social e você vai assistir um vídeo e ele tem 15 segundos. Pega o TikTok, pega o Instagram, é tudo rápido, né? Rápido. Então a gente acaba acostumando com aquelas narrativas ligeiras, rapidinhas. E quando você pensa assim, poxa, pegar um livro, 200 páginas, ler página por página, as palavras, parece tão distante. Mas o conhecimento não é fácil, adquirir conhecimento não é fácil, é cansativo, às vezes é doloroso, a gente se obriga. Há um momento em que a gente encontra prazer nessa forma de arte. O mundo está muito contrário a essa literatura tradicional lá do século XIX, 1850. Para que eu vou ler um livro de 1850? Amores, para entender por que vocês chegaram até aqui neste momento em que vocês estão vivendo. E para não deixarem de compreender o mundo como ele tem que ser compreendido. Porque se você acha que o mundo começou agora, a partir do momento que você nasceu, muito, mas muito foi feito até chegar no TikTok, até chegar nas redes sociais, até chegar no que a gente está fazendo agora, que é uma videoaula. Então isso é muito moderno. Mas a gente tem que ter o conhecimento de onde veio tudo. Por que é que nós falamos da maneira que falamos? Por que é que nós temos a necessidade de comprovar o nosso conhecimento num vestibular, no Enem? A gente tem que comprovar conhecimento para ter evolução. Então você mostra que você conseguiu aprender o que era necessário no ensino fundamental, depois você demonstra que você aprendeu o que era necessário no ensino médio, depois você entra na universidade, comprova que você tem capacidade para entrar no mercado de trabalho, começa a trabalhar, vai ver que tem uma concorrência enorme com gente muito inteligente, com gente que sabe muito bem o que está fazendo dentro da área. E se você não tiver o conhecimento adequado, você está fora do jogo, está fora do mundo. Você vai ser marginal? Ah, não vai, de jeito nenhum. Você vai ser como todos os meus alunos de há 21 anos que seu tio trabalha no liceu. Serão homens dignos, serão mulheres muito dignas, serão excelentes profissionais, terão cabeças muito boas, pensantes, interessantes para melhorar o teu país, para melhorar o teu mundo e para evoluir este planeta. Tá bem? Acho que dei bem, né? Uma aulinha legal aqui do porquê que a gente deve prestar muita atenção no José de Alencar. Quem é, tio Fábio? Pois é, seu tio disse para vocês, nós vamos estudar o romantismo agora em prosa, então a gente vai ver. Lembra que prosa é da esquerda para escrito, da esquerda para direita, de cima para baixo? Sem o ritmo da poesia. Aliás, nós podemos até colocar um pouco de ritmo numa prosa e ela ficar chamada prosa poética. Nós sabemos disso e vamos aprender isso aqui.
nesse cavaleiro que seu tio precisa que vocês aprendam, o José de Alencar. Nós vimos que nós temos a poesia romântica brasileira e vimos que nós temos 3 gerações. A primeira geração indianista, representada pelo Gonçalves Dias, a segunda geração do Mal do Século, representada pelo Álvares de Azevedo, e a terceira geração do condoreirismo, representada pelo Castro Alves. Poesia romântica brasileira, muito obrigado, muito agradecido. Façam os exercícios, daqui a pouco vocês vão ter que entregar para mim, né, uma lista de exercícios resolvidos, etc. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo com o que seu tio está ensinando para vocês aqui nessas videoaulas, nessas aulas remotas. Então, vista a poesia, vamos ver a prosa. Então, a gente vai perceber o seguinte, que naquele tempo, começo do século XIX, 1800 e pouco, teve uma classe social que se destacou muito, chamada burguesia, que seria hoje a classe média. E essa burguesia, ela notou que ela estava trabalhando muito, porque a burguesia é sempre ligada à indústria e ao comércio, gente ligada à indústria e ao comércio. Essa burguesia notou que os nobres, ou aristocratas, né, os nascidos dos nobres e tal, tinham conhecimento. E notou que o clero, os padres, tinham conhecimento. E eles, burgueses, classe média, não tinham conhecimento, não tinham acesso à literatura, não tinham acesso a muitos livros e a muito conhecimento. E eles disseram, naquele momento, que eles tinham um grande poder. Queremos conhecimento, passa para cá. Eu quero literatura, pronto. Só que, de repente, foi apresentado para essa classe média uma literatura que era Shakespeare, que era Camões, que eram aqueles poemas Árcades, cheio de borogodó, aqueles sonetos e tal. E a moçada ficou meio ali, né, complicadinha, compreendendo pouco. E meio que exigiu que a literatura tivesse uma cara de classe média, sabe? Escreve para mim, escreve para o meu gosto, eu compro, tudo bem? Escreve para mim. E aí os escritores passam a escrever de um modo mais fácil. Pergunta, é mais fácil compreender um romance ou é mais fácil compreender um poema? Já vimos, né? O romance é bem mais tranquilo, as historinhas são bem mais tranquilas, porque a poesia, ela traz muitas figuras de linguagem, ela traz tudo muito conciso, muito resumido, você tem que entender a metáfora que consta ali, você tem que entender o ritmo que está sendo posto pelo poeta, então em prosa é mais fácil. E de repente os escritores disseram, vamos escrever em prosa, porque a classe média quer, porque a burguesia quer ler, e nós vamos ter leitores, muitos leitores, milhares de leitores, e escreveram. Só que o livro era caro. Estão lembrados? A família real portuguesa chegou no Brasil em 1808, trouxe para cá a imprensa régia, começamos a produzir livros e jornais. O que é mais barato? Jornal é mais barato. Então os escritores disseram assim, e se nós escrevêssemos capítulo por capítulo toda semana, um capítulo por semana no jornal, porque todo mundo tem acesso, é barato. E a gente vai fazer um sucesso danado. Vamos fazer? Vamos! Então eles resolveram escrever folhetins. Folhetins são capítulos independentes, separados, bonitinhos no jornal, publicado uma vez na semana. E as pessoas ficavam numa ansiedade danada para chegar a outra semana para ver o próximo capítulo, que nem hoje a gente assiste série nos canais de streaming e a gente fica doido para ver o resto. Pera um pouquinho, 3 da manhã você está assistindo mais um capítulo, né? Você fica doido para ver como que segue a narrativa. E lá era a mesma coisa, né? Naquele século XIX era a mesma coisa, as pessoas ficavam atentas aos jornais para ver os folhetins semanais. E óbvio que os escritores faziam o quê? Escreviam o primeiro capítulo, deixando no final um que será que vem pela frente? E quando ele colocava o capítulo 2 no jornal, ele abria meio que resumindo o que foi o capítulo 1. E terminava o capítulo 2 com para o camarada ficar atento ao capítulo 3. Quando chegava o capítulo 3, tinha meio que uma explicação do que foi o 1 e o 2. E quando chegava no final, Vocês percebem? Então trazia sempre uma expectativa do que virá adiante e sempre meio que explicava para aquelas pessoas que tinham perdido os capítulos anteriores. Não parece telenovela? Sabe, telenovela que a gente vê na televisão, as novelas que estão passando na TV, na verdade elas são chamadas de telenovelas, né? Novela é um gênero literário. Então as telenovelas são assim, elas terminam sempre com o que vem amanhã? E o camarada fica doido para ver o capítulo no dia seguinte e tal.
E o capítulo do dia seguinte sempre resume um pouco o capítulo do dia anterior, né? No caso da telenovela. Lá no romantismo, lá no século XIX, era sempre um resumindo o que foi o capítulo da semana passada. Então escreviam em folhetins, até que chegava no último capítulo, evidentemente, as pessoas gostavam. Ai, que bacana, queria tanto ter isso aqui para mim. Aí o escritor colocava no formato de romance. Aí escrevia, né? Escrevia, publicava em romance. E tinha o livro bonitinho, como nós entendemos, que é um livro, e quem tinha dinheiro comprava, tinha em casa, emprestava para os outros. As bibliotecas tinham esses livros guardados, esses romances guardados. É assim que funciona, é assim que começa esse nosso gosto pela literatura. E quem é que foi o maior romancista romântico do Brasil? Não confundam romance com romance, né? De novo, é da velha ideia, né? De que tinha um estilo de época chamado romantismo e há um estado da alma chamado romantismo. E no caso aqui nós temos um gênero de literatura chamado romance, né, quando tem muitos personagens, uma história mais longa, com muitos núcleos, nós chamamos de romance. Vocês acabaram de ver uma crônica do tio Fábio, né? A crônica é ligeira, rápida, do dia a dia. É um dos gêneros também. O romance é o mais complexo deles, né? Maior e tal. E perdi um pouco o que eu estava falando. Não confundir romance com romance, né? Tem o romance livro e tem o romance de manter o romance com alguém, dar beijo, abraçar, te amo. Então, romance romântico significa que é um livro no gênero romance que traz essas características do romantismo, que seu tio já contou para vocês, né? Nacionalismo, individualismo e liberdade. Essas são as características da época do romantismo. Então a gente não vai encontrar, só romance. Não, não é só beijo na boca, não. Tinha morte, tinha a natureza sendo exaltada, todas essas questões, individualismo, nacionalismo e liberdade principalmente. Agora, o grande romancista é José de Alencar. E o que ele escreveu? De um tudo. Ele é maravilhoso. Ele escreveu 21 romances, é muita coisa. E ele escreveu romances indianistas, ele escreveu romances urbanos, ele escreveu romances históricos e ele escreveu romances regionalistas. Ele escreveu 4 tipos de romances. Vamos ver um por um? Vamos! Próxima aula. Beijo.